É um prazer estar aqui com vocês, então vamos começar essa revisão de hoje, né? Eu vou fazer uma revisão sobre semiologia radiográfica óssea, ok? A primeira coisa que a gente precisa lembrar são as funções do esqueleto, desculpa, dos ossos, né? As funções dos ossos são formação e sustentação, ou seja, o movimento do indivíduo, né? Sem eles, eu brinco na graduação que a gente seria homens de borracha, a gente não teria como ficar até mesmo em pé. Uma outra função são estoque e depósito de minerais. A gente sabe que a relação cálcio-fósforo, a homeostasia de cálcio-fósforo está relacionada à função do esqueleto também. Tem a função de conectar os músculos para que os movimentos ocorram, principalmente a região medular, a porção medular, ela também é um depósito de gordura. E a porção medular, no centro do osso, serve, na verdade, é uma estrutura que serve como hematopoiese sanguínea. Tá? O tipo celular do osso, né, tirando até a porção medular, da cavidade medular, a gente sabe que é um tecido conectivo, altamente vascularizado e dinâmico, apesar de parecer muito rígido, ele tem sim certa movimentação. E sua principal constituição celular, principalmente a parte mais rígida do osso, é o osteoblasto, o osteócito e o osteoclasto. O osteoblasto ela é proveniente das células pluripotentes. A partir disso, você tem então o osteoblasto, que ele vai se tornar o osteócito, ou seja, o osteócito é a célula óssea realmente. E o osteoclasto é uma célula de limpeza, ou uma célula multinucleada, que ela é eventualmente ativada e faz a limpeza do osso, a regularidade daquele osso, né? Essa característica mais rígida do osso é disposta pelos canais arversianos e tem uma alta vascularização, como você pode ver na figura que a gente está mostrando, ok? Ainda dentro da base da radiologia, a gente classifica os ossos segundo a forma. Então a gente tem os ossos longos, obviamente a gente já sabe quais são, são os ossos longos do nosso paciente. Ele é constituído muito claramente pelas diferentes porções do osso, como epífise, metáfise, diáfise. Os ossos cuboides são os ossos do carpo e tarso, eles têm uma grande relação entre eles. Eles são ossos em formato de cubo, tá? E tem uma agregação dessa articulação ali. Os ossos sesamoides são ossos que ficam aparentemente livres, né? Eles são conectados, ou na verdade, eles têm a função de conectar os músculos e muito mais que isso, de proteger os músculos e ligamentos do atrito com alguma outra superfície irregular do nosso paciente, né? Do osso do nosso paciente. Os ossos chatos são os ossos do crânio e os ossos regulares são os ossos da coluna vertebral. Os ossos longos, eles são claramente divididos, então, em diáfise. Toda essa porção aqui é a diáfise do nosso osso. A gente tem a epífise, que é a porção mais proximal ou distal do nosso osso. A gente tem a metáfise, que é a região logo abaixo da nossa linha fisária. A gente tem outra superfície que vai se ligar ao osso que a gente chama de apófise. A apófise, o osso não cresce longitudinalmente aqui, mas ele tem uma característica, uma certa forma, e usualmente a apófise também é um apoio para a sustentação de ligamentos e músculos, tá? O osso também, a gente vê claramente uma constituição, então, da cavidade medular, que é o centro do osso, onde estão as células pluripotentes e também a gordura, que eventualmente acontece. A gente vê a região cortical do osso, que é essa cortical mais radiopaca, mais branca aqui no raio-x, tá? Essa é a cortical. A cortical é envolvida pelo periósteo e o endósteo, porém a gente não consegue ver o periósteo normal, é uma lâmina de tecido fibrocartilaginoso, que ali estão depositados também os osteoblastos, que quando acontece alguma reação, há então uma reação desse periósteo ou endósteo. A gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente for falar um pouquinho desse tipo de reação, tá?
A avaliação radiográfica de uma lesão óssea é uma resposta do osso a uma lesão ou uma injúria, que ela pode ser constante ou pode ser única, exemplo, uma fratura, né? Mas o que acontece essa resposta? Há uma formação de novo osso, ou seja, novo osso é formado, ou a resposta é o inverso, uma destruição do osso, que a gente chama de reabsorção ou lise. Tá? A utilidade do exame radiográfico é detectar essa resposta, essa injúria, que às vezes a gente já detectou clinicamente, verificar a agressividade dessa lesão, a atividade e a duração desse processo. Às vezes a gente consegue também extrapolar um pouco na interpretação e consegue dizer se é uma lesão ativa, se é crônica, o grau da cronicidade, dependendo da gravidade da aparência radiográfica. A gente precisa lembrar que as alterações produtivas ósseas, que fazem produzir um novo osso, demoram às vezes para a gente ver, detectar o raio-x em torno de 10 a 14 dias para ser visível. Eu acho que talvez em tempos atuais, com a radiologia digital, talvez isso tenha mudado um pouco, a gente consiga perceber lesões produtivas um pouco mais precocemente. E as alterações líticas, a literatura também comenta, principalmente na época onde a gente usava mais o exame radiográfico analógico, que a gente precisava de 5 a 7 dias para conseguir ver então as áreas líticas ou áreas de reabsorção óssea. Então, dentro dessa parte de produção e reabsorção óssea, a gente usa uma terminologia específica e eu preciso ensinar isso para vocês, na verdade não, revisar isso para vocês, porque é assim que a gente vai estar comentando ou interpretando os casos clínicos, né? Nós temos lesões produtivas ósseas que causam um aumento da radiopacidade em todo o osso, em todos os ossos do esqueleto. Isso a gente chama de produção óssea generalizada. Quando ela é específica de um osso, a gente chama de osteoesclerose. Tanto a porção cortical quanto a medular vão estar com produção óssea aqui. É muito raro a gente ter uma doença que causa um aumento generalizado da radiopacidade óssea, tanto na cortical quanto na medular, simultaneamente. Existe uma doença que a gente observa, uma doença muito rara, né? Essa doença é a osteopetrose, praticamente muito pouco descrita e muito rara em pequenos animais. A parte que a gente mais observa são lesões produtivas ósseas focais, né? E esse focal pode estar atingindo especificamente a região medular, que é o centro do osso. A gente vai então denominar isso como esclerose. E quando você tem um aumento da radiopacidade na região próxima ali à articulação, que a gente chama de osso subcondral, que faz o primeiro contato ali com a cartilagem articular, a gente também denomina esse termo de esclerose. Tá? Quando o aumento da produção óssea acontece na região cortical do osso, a gente sabe que essa produção está relacionada a uma reação do periósteo. Então a gente classifica como reação do periósteo. Mas a reação do periósteo ela é subclassificada de acordo com a sua aparência radiográfica também. Tipo laminar, que parece lâminas, tipo trabéculas ou colunas. Essas características também me indicam um pouco a agressividade da lesão. Tipo amorfa, você não consegue determinar muito uma característica. Tipo espiculada, que parecem espículas. Tipo explosão solar, parece uma coisa muito agressiva, e tipo triângulo de Codman, quando a gente vê um triângulo que é uma elevação do periósteo. Já vou mostrar algumas imagens para vocês. O importante aqui é que a característica da lesão também me ajuda a identificar a agressividade. Eu não consigo dizer se é maligno ou benigno, mas eu consigo dizer que é uma lesão mais agressiva ou não, e eu posso então ter que interferir na conduta desse paciente frente à lesão que eu tô observando, tá bom? Em relação, por exemplo, vamos ver alguns exemplos. A gente tem então aqui, a gente consegue observar nesse exame radiográfico, ainda é analógico esse exemplo, mas eu queria mostrar para vocês, não existe erro de técnica, eu queria mostrar para vocês um aumento, ou seja, da radiopacidade, ou seja, está mais branco o osso nessa região medular aqui, então a gente vê que a cortical está fina, mas a medular aqui está bem branca, está bem esclerótica, então a gente chama isso de esclerose na medular. A gente consegue observar também alguns outros focos de esclerose, esses focos têm um aspecto nuvenzinha, né? Ou alguns chamam de noz moscada. Esse aspecto correlaciona-se então a uma doença que chama-se panosteite,
que a gente, em próximos casos, a gente pode discutir um pouco mais sobre ela. Tá? Aqui alguns exemplos de reação do periósteo. Na verdade, são desenhos, é esquemático, né? Eu queria mostrar um aspecto lâminas, então você vê esse aspecto de lâminas mesmo, tipo uma cebola sobre a região cortical. Aqui é um aspecto mais colunar ou trabecular, né? Vamos comentar aqui sobre esse aspecto. Quando a gente tem um aspecto colunar ou trabecular de reação perióstica, existem duas cruzes aqui para a gente pensar em osteomielite bacteriana. Se você olhar nos livros do Troll mais recentes, de 2013, você vai ver um quadro bem legal sobre isso, e ele comenta sobre esse aspecto, e eu vejo isso também na minha rotina. E a gente tem um outro exemplo esquemático, que é o exemplo triângulo de Coleman aqui, que a gente vê uma elevação do periósteo, e a gente chama de triângulo de Coleman. Uma coisa importantíssima é que essas lesões nunca são patognomônicas para determinada doença. Às vezes a gente consegue, não tem uma doença que tenha um achado tão característico, né? Então a gente consegue ser mais específico no nome da doença, mas elas não são específicas. Por exemplo, bem antigamente a gente falava assim, tem triângulo de Coleman, isso é neoplasia óssea. E as coisas não são bem assim. O triângulo de Coleman é uma reação, uma elevação do perióstico que pode acontecer também em outras doenças, a exemplo, osteomielite. Tá? Aqui um exemplo então radiográfico, onde a gente observa a região cortical e sobrecortical algumas lâminas ósseas. Você vê que a forma da alteração radiográfica é bem regular, bem linear, então usualmente essas lesões lamelares, elas são lesões mais benignas. Aqui é um outro tipo de lesão, onde a gente já vê um aspecto bem coluna, né? Uma reação bem mais evidente para nós aqui. Você vê que todos os ossos longos desse paciente estão acometidos, né? Então você vê desde a região do metacarpo, os ossos do tarso, a tíbia, né? A fíbula acometida, uma reação bem importante. E aqui a gente vê também o radial ulna e o húmero. Então você vê que é uma lesão multifocal, vários ossos estão respondendo a algum tipo de alteração aqui. Então a gente já consegue interpretar mais coisas nesse exame, né? Não só uma coisa específica de um osso, mas a gente já consegue dizer que é uma doença sistêmica. Né? Esse aspecto colunar, trabecular, às vezes inicia com um aspecto mais suave, usualmente mais na região mais do metatarso e metacarpo, elas estão correlacionadas a uma doença que se chama osteopatia hipertrófica. Além disso, nesse exame a gente também vê aumento de volume de tecidos moles, vê que o linfonodo poplíteo ele também está um pouco aparentemente marcado aqui. Você vê que até na patela aqui a gente vê essa reação. Eu nunca tinha visto essa doença de uma forma tão grave. Então a gente sempre, quando a gente vê esse tipo de lesão multifocal, trabecular, colunar, mas multifocal, a gente pensa na osteopatia hipertrófica. E nesses casos tem que se radiografar o tórax, então, nesse paciente, tá? Aqui é um exemplo de triângulo de Coleman, onde a gente vê um aspecto que parece que eleva e forma um triângulo. Você vê que é uma reação um pouco irregular também, né, que atinge a porção distal do osso. É uma lesão que a gente considera como uma lesão agressiva, tá? E se eu não me engano, esse paciente tinha um sarcoma, não é necessariamente osteosarcoma aqui, mas era um sarcoma que atingia esta região óssea indiferenciada. Aqui você tem um aspecto espícula, que é o espiculados da cortical. Além de tudo, eu tenho também uma leve formação de reação lamelar e tendendo a triângulo de Coleman nessa porção mais caudal, né, do paciente. Eu consigo ver nesse exame também que você tem umas manchas brancas, ou seja, uma esclerose também na região medular e também umas áreas mais de reabsorção suaves, né? Esse tipo de lesão, nessa posição, número proximal, a gente começa a atender como diagnóstico diferencial a neoplasia óssea. Então, eu vendo esse tipo de lesão espiculada, com bórdulo meio irregular, que eu não consigo traçar tipo um lápis sobre a lesão, eu já começo a pensar em lesão mais agressiva e eu tenho que tomar uma atitude um pouco mais radical quanto aos meus diferenciais diagnósticos nesse paciente. Com relação à redução óssea, desculpa, talvez eu não tenha introduzido direito essa forma que a gente já discutiu de formação, mas agora a gente tem as lesões que reabsorvem o osso, ou seja, que diminuem a radiopacidade óssea. Você tem uma diminuição da radiopacidade óssea que pode ser também generalizada por todo o esqueleto, né?
ela é diferenciada em osteoporose ou osteomalácia. A gente não consegue diferenciar isso pelo raio-x, a osteoporose e a osteomalácia, só histologicamente a gente diferencia isso, tá? Isso pode acontecer na osteoporose por uma quantidade reduzida do mineral, mas a composição óssea, a estruturação óssea dos osteoides está preservada. Já na osteomalácia, você tem tanto a quantidade de osso reduzida, como também a redução da quantidade de mineral, tá? A osteopenia, ela é visível para nós, né, a redução sistêmica generalizada da radiopacidade óssea, que a gente chama de osteopenia, ela é observada assim. Notem que no exemplo 1 que a gente tem, é um exemplo que o paciente tem osteopenia, talvez não tão grave, e no exemplo 2 a gente tem um paciente normal. Então, mas veja que principalmente o que chama muita atenção é a diminuição, né, da radiopacidade da cortical óssea. Então, notem como essa radiopacidade está bem reduzida, a gente chama de afinamento, adelgaçamento das corticais, tá? A diminuição do contraste entre os tecidos moles e o osso, olha aqui como nesse paciente normal a gente tem um contraste bem visível ao nosso olho, aqui mesmo na coluna a gente tem um contraste não tão delimitado, como por exemplo o paciente número 2, que é o normal, né? Então a gente consegue ver também talvez uma perda de forma desse osso, mas não dá para ver nessa projeção, que a gente veria aqui uma fratura em galho verde, que às vezes acontecem nesses pacientes. Então, a osteopenia, ela está correlacionada, quando ela é generalizada em diferentes ossos do paciente, ela está correlacionada muitas vezes a uma doença que chama-se hiperparatiroidismo nutricional secundário. Não é uma coisa que a gente vê comumente mais na nossa rotina, porque os pacientes comem uma ração adequada, mas é por deficiência de alimentação, tá bom? Aqui é um tipo em equino, onde eu mostro um exemplo que eu acho bem legal em relação a uma osteopenia do membro, né? Então você vê que essa articulação, ela está afetada em comparação com a outra, não é o mesmo paciente, tá? Esse é um paciente bem mais jovem, onde você tem essa osteopenia bem nítida, no caso do equino, e isso pode acontecer por desuso. Então um membro que não está sendo muito utilizado, com o tempo ele vai tendo uma reabsorção do mineral, e você tem, então, uma não ativação de circulação, provavelmente, isso é bem empírico, sou eu que estou falando isso. Então você tem um desuso desse osso e, consequentemente, você tem a redução da radiopacidade. Agora a gente vai falar de lesões bem focais mesmo, lesões não só no osso generalizado ou no esqueleto todo, mas lesão numa porção do osso. Então a gente tem o que a gente chama de osteólise ou lise óssea, né? A gente consegue ainda pelo raio-x verificar o local dessa lesão, o número, se ela é múltipla, se ela é única. É muito importante, grifa aí, se há interrupção da cortical, lembra que cortical é a parte mais rígida do osso. Se você tem uma reabsorção da cortical, quer dizer que é uma doença mais grave, usualmente, né? E a mudança da aparência desse aspecto lítico da lesão com o tempo. Então, a partir daí, a gente consegue, às vezes, determinar a agressividade ou não agressividade de uma lesão radiográfica frente a esses achados. Então, aqui é um desenho esquemático do professor dos Estados Unidos, onde a gente observa, então, o osso normal, no A. O osso B é uma lesão lítica focal, só que você vê que o bordo dela é bem definido, a gente consegue definir. Ela expande sobre a cortical, mas ela não interrompe a cortical, ela não quebra a cortical. Então, essas duas, a normal e a geográfica, a gente tem a tendência a dizer que elas são menos agressivas, tá? Ainda a gente tem aqui um outro tipo de lesão, que é a lesão com aspecto mais trabeculado, umas lesões líticas, você vê que o contorno mais irregular, tem interrupção de cortical, que está relacionado ao aspecto roito de trás. E aqui, por último, uma lesão que a gente chama de permeativa, também uma lesão bem agressiva, onde a gente não define muito bem a zona de transição entre osso bom e ruim, e também tem a interrupção da cortical, tá bom? Aqui alguns exemplos nesse paciente, então a gente tem uma lesão lítica focal, ele interrompe a cortical aqui, tá? Ele faz uma lesão do periósteo adjacente, ele tem também uma leve esclerose que foi marcada aqui, por ser marcada não está tão definido, ele tem aumento da radiopacidade também. Bom, pessoal, vamos então dar continuidade e vamos interpretar agora
alguns exames. Eu acredito, dependendo do tempo, a gente faz 1, 2, 3. Também não quero deixar o vídeo muito longo, não, senão a gente perde o argumento. Tô brincando. Bom, vamos lá, então eu vou começar com um paciente jovem, tá? Esse paciente, ele recebeu um trauma na região do joelho, do membro pélvico direito, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho a plataforma abrir. Essa é uma plataforma de leitura de exames de imagem, ela faz leitura de exames em formato DICOM. E também você tem uma ferramenta que você pode utilizar para reverter uma imagem JPG em formato DICOM. Isso às vezes facilita porque você consegue manipular um pouco a imagem durante a sua interpretação. Como eu guardo os meus exames de arquivo de aula em formato JPG, que eu acho mais fácil, rápido para pôr na palestra, então eu resolvi buscar algumas imagens que eu já tinha no diagnóstico definitivo pronto, reverter elas em JPG para poder então estar interpretando com vocês, tá? Então essa é a plataforma Osirix. Você vê que agora a gente abriu a plataforma. Essa plataforma a gente consegue interpretar tomo, ressonância, raio-x digital, ultrassom, quando você salva o ultrassom em formato DICOM, ou quando você recebe aquele CD do seu colega que fez a imagem, que vem lá em formato DICOM, você não precisa usar o programa dele, você pode usar e jogar a imagem direto aqui e pedir para, por exemplo, aqui, ó, arquivo, importar, daí você consegue importar os arquivos em formato DICOM e eventualmente algum outro formato. Especificamente para JPG, a gente tem que instalar um plugin. A partir do momento que o plugin está instalado, ó, JPG to DICOM, eu consigo então trazer a imagem em JPG para DICOM. Eu acho mais fácil às vezes porque a imagem já está colocada na aula, então eu prefiro trazer a imagem assim, na verdade para facilitar. Mas o ideal seria realmente interpretar em formato DICOM. Tá? A desvantagem quando você traz a imagem em formato JPG é que mesmo usando a ferramenta de divisão, né, onde você poderia utilizar duas projeções simultâneas, né, eu não consigo, ó, quando eu mudo uma, apesar de querer só mudar uma, eu mudo as duas, ó. Então eu não consigo, tipo, colocar duas projeções diferentes, que é o ideal quando a gente tem o formato DICOM, ok? Mas, beleza. Acho que para esses vídeos a gente pode fazer dessa forma. Então, é um paciente jovem no qual foi solicitado um exame da articulação do joelho. A suspeita era alguma fratura por avulsão do joelho, tá? Quando a gente começa a interpretar o exame, uma das coisas que a gente precisa fazer é verificar quantas projeções, por exemplo, eu fiz, né? Se eu fiz as projeções adequadas para o meu paciente, e se eu fiz alguma outra forma que eu precise fazer, tipo contraste e tudo mais. Então, na hora que eu recebo o exame, a primeira coisa que eu vou olhar são as projeções. Então, veja que o membro específico, que é o membro que eu quero avaliar, está aqui, a projeção lateral, alguns denominam médio lateral, ela está feita. Foi feita também, então, a projeção ventro-dorsal, quando a gente seleciona mais a região aqui de cima, da cabeça femoral, ou a projeção crânio-caudal, quando a gente estiver falando especificamente do joelho, ok? A gente fez nesse paciente também a projeção lateral esquerda, ela não está tão flexionada ideal, mas foi mais, o residente teve uma dificuldade, ele preferiu fazer para comparação, mas você pode fazer a comparação também com o Atlas, por exemplo, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Outra coisa que a gente vai prestar atenção ou visualizar é a clareza do exame, se ele tem uma técnica adequada. Então veja que a projeção, o posicionamento desse paciente está adequado. Então veja que a posição do fêmur em relação à tíbia fíbula, em relação aos ossos, por exemplo, do tarso, metatarso. Sempre a gente costuma fazer uma angulação de 90 graus aqui, sempre indicado colocar a parte do fêmur e o tarso. Até quando a gente for falar do joelho, a gente precisa colocar esses ossos para o cirurgião, ele precisa medir eventualmente para alguma técnica que ele precise. A gente observa que a qualidade técnica de contraste entre as estruturas também está adequada. Então, o posicionamento, a qualidade técnica. Ainda no posicionamento, ó, a gente vai magnificar. Veja como os dois côndilos estão um sobre o outro na projeção lateral, que é muito importante,
tá? Para avaliação também dessa região. Às vezes a gente não consegue fazer perfeito, principalmente no paciente mais condrodistrófico, mas sempre é possível tentar mais de uma vez para que a gente consiga um posicionamento bem adequado, tá? Esse então é o membro lateral esquerdo, que foi feito para comparação, né? E a gente então vai começar a interpretação propriamente dita, né? Então, a gente sempre também deve fazer uma lista de checagem ou um checklist de todas as estruturas que eu preciso ver. Então eu preciso ver lá o osso, a região que o clínico suspeitou, examinar com mais detalhe. Dentro do osso eu preciso dividir a cortical, a medular, o osso subcondral, para ver se tem alguma alteração específica dentro dessa alteração. Eu consigo definir pelo exame se é um paciente jovem ou não. Nesse caso, algumas linhas fisárias ainda persistem, ainda estão abertas, umas estão quase fechando, né? Se ele é um paciente jovem, eu preciso lembrar que tem as apófises, né? E essas apófises às vezes podem estar abertas ainda. Então eu preciso lembrar onde são essas apófises e para mim não me confundir com uma lesão também, tá? Aí eu vou avaliar as articulações adjacentes, se é uma suspeita de fratura ou trauma, sempre a proximal e a distal. Se tem luxação, se tem edema, se tem mais alguma coisa, e vou analisar também os tecidos moles para verificar se existe também alguma alteração, tá bom? Então, olhando o posicionamento está adequado, eu não vejo nenhum sinal clássico de luxação importante nessa articulação. Aí a gente vai magnificar um pouco a lesão, centralizar o que eu quero. Então veja, o fêmur está bem bonitinho, a região cortical, a região medular, né? Veja que a entrada da região do forame, tem uma leve quebra aqui da região da cortical, é a região de entrada da artéria nutrícia. A gente observa os dois côndilos, os dois sesamoides do gastrocnêmio. O sesamoide do popliteo ele está um pouco escondido aqui, na verdade ele está bem aqui, ó, tá? A posição da patela, ela está numa posição adequada. Daí, opa, o que será isso aqui? Nossa, o que será isso? Gente, é normal, por isso tem que saber anatomia. Isso aqui é a apófise da crista da tíbia. Então lembra, a apófise, ela não vai fazer o osso crescer longitudinalmente, mas ela vai dar a forma ao osso. Então, quando o animal é jovem, quanto mais jovem ele for, mais distante é a apófise da região epífise metafisária aqui, né? E esse espaço, ele também é normal. Ah, eu tô na dúvida se tem um leve alargamento. É daí que eu vou usar, então, a projeção do membro contralateral, tá? Mas a posição dele está aparentemente adequada. Geralmente, quando eu tenho uma fratura por avulsão, ele destaca mesmo desta região, tá? Vamos olhar então a região da tíbia como um todo. Eu vejo que eu não tenho nenhum sinal de trauma, né? Olha aqui, ó, por exemplo, outra apófise identificada nesse paciente, né? As articulações do tarso e tíbia e fíbula, também não vejo nada, tá? Vamos olhar com detalhe agora a musculatura, para a gente ver se a gente observa alguma região. Aqui a gordura da pele, aqui a musculatura. A gente consegue, com a técnica digital, observar mais ou menos o ligamento, a região, né, do ligamento patelar, né? E uma das coisas que chama atenção para mim no exame é o aumento da opacidade da gordura infrapatelar, tá? Geralmente essa região ela é bem nítida em relação ao contraste da gordura com o tendão e os tecidos moles adjacentes. E nesse paciente eu vejo um aumento da opacificação aqui, né? Qual que seria a interpretação então desse aumento, né? A presença do líquido, de uma efusão, uma maior quantidade de efusão, que pode ser inclusive inflamatória ou um derrame articular mais agudo, tá? Traumático. Pode estar relacionado, por exemplo, à ruptura do ligamento cruzado, aqui também. Então, seria uma suspeita ruptura de ligamento cruzado, talvez traumática, né? Aqui. Então, a gente comparando, olha só que bonitinha que eu tenho o contraste das estruturas, da gordura infrapatelar em relação, por exemplo, ao ligamento patelar e à musculatura adjacente. Veja que o contraste, esse aqui é o membro pélvico esquerdo, é o membro normal, no qual foi então realizada a projeção só para verificar.
E outra coisa, olha, verificar também o distanciamento da posição da apófise da crista da tíbia em relação à tíbia. Então veja que é normal aquele distanciamento, porque às vezes a gente fica na dúvida. Faz tempo que eu não vejo um jovem, tal, eu preciso fazer isso. Outra coisa que você pode usar é o Atlas, obviamente, para analisar essa característica, tá bom? Então a gente também, esse é o membro normal, não vejo nada de diferente. Aqui a projeção crânio caudal, ó, outra apófise na região aqui da... Fugiu o nome rapidamente. Isquio pubis, do pubis, tá? Outra apófise aqui fechando na região do trocânter do fêmur, tá bom? Aqui a posição da patela ainda encontra-se adequada. A gente tem um leve aumento de volume de tecidos moles observados aqui. E quando eu vou olhar a articulação mesmo, ó, vamos magnificar um pouco, eu não vejo nenhum aumento desse espaço ou redução desse espaço. O que eu vejo nesse paciente somente é uma leve efusão mesmo. Olha aqui, ó, a gente consegue observar um leve distanciamento dos tecidos moles, dando um quadro parecido com efusão, mas eu não vejo aqui o espaço articular nem aumentado nem reduzido, que seria um sinal de doença articular, tá bom? Ou luxação, não tem a luxação clássica, né? Pode ser por conta da ruptura de ligamento, né? E vendo toda essa articulação, eu não vejo nada mais que me chama atenção em relação à fratura, que seria a suspeita do clínico, ok? Acho que a gente terminou. Então, finalizando, o que a gente vai colocar lá na nossa descrição? Aumento da opacificação da gordura infrapatelar, um leve aumento aparentemente intracapsular da articulação, na projeção VD a gente vê. A gente tem uma perda de detalhe aqui da região do ligamento patelar, mas por conta dessa infusão. Então, os diferenciais seriam um derrame articular, né, traumático ou não, e também a ruptura do ligamento cruzado, ok? A gente, então, fechou esse paciente, tá? De novo, não esqueça de lembrar da posição das apófises. Isso é uma questão que tem que estudar a anatomia mesmo para lembrar exatamente as regiões que elas se encontram e qual é o tempo de fechamento das mesmas, tá bom? Bom, vamos interpretar agora mais um caso. Acho que daí a gente deve concluir esse vídeo e eu devo fazer outros casos na sequência aí da semana, tá bom? Bom, esse segundo caso é uma cadela fêmea de grande porte, mestiça, idosa, que tinha claudicação do membro posterior. Eu não tenho certeza se é direito ou esquerdo, a gente já vai ver no exame, tá? A suspeita do clínico era um processo neoplásico do membro, ele tinha um aumento de volume também do membro na região da tíbia distal. Tá? Então, essa foi a nossa suspeita. O raio-x pode ser uma ótima ferramenta de triagem nesses pacientes. Esse aumento de volume é tão intenso, eu não sei se está no osso ou não. Então, a gente utiliza o exame radiográfico para isso. Bom, o Osiris abriu. Vamos ver, então, as nossas imagens aqui. Deixa eu só centralizar melhor aqui, tá? Esse é o exame dela, dessa cadela. Obviamente, novamente, primeiro, né, a gente vai avaliar o número de projeções que foi realizado, se a técnica foi adequada. Então, para o membro posterior, na verdade, o membro pélvico direito, a gente então fez, deixa eu ver aqui, as duas projeções, a crânio-caudal e a médio-lateral ou lateral do membro. Você vê que nesse mesmo paciente tem o tórax, a gente já vai discutir por que foi colocado o tórax aqui também, tá? Mas não é o foco da aula de hoje, então eu não vou me atentar a descrever os achados do tórax, tá bom, pessoal? Vamos então naquela projeção médio-lateral, que eu acredito ser a melhor agora para a gente estar avaliando essa paciente. Então, novamente, a posição está adequada, pegou a articulação proximal e distal da área, foco
principal de suspeita de lesão, é sempre importante eu inserir tanto a articulação proximal quanto a distal no exame, tá? Avaliando rapidamente como a gente bate o olho, a gente já vê a lesão, é uma lesão grande, né? Então a gente já conseguiu perceber essa lesão, mas agora a gente vai então detalhar essa lesão para conseguir chegar e triar melhor os nossos diagnósticos diferenciais. Com isso eu vou usar a ferramenta da magnificação, né? E também agora da movimentação aí do exame, né? Então você vê que a gente consegue movimentar. Vamos inicialmente para o nosso foco de lesão, né? Vamos respirar, eu vou dar um tempo para vocês também estarem olhando, refletindo como que vocês iriam interpretar essa lesão. Eu acho, na hora que você olha, você já percebe que é uma lesão extensa, é uma lesão grande, tá? É uma lesão que tem diferentes tipos de reação óssea aqui, né? Tanto produtiva quanto reabsortiva, né? Mas o que mais chama a nossa atenção é a reação produtiva do osso. E aonde que está produzindo novo osso, né? E de que forma é essa produção de novo osso? Então vamos olhar, a gente tem uma grande produção de novo osso, de características, lembra? De reação perosteal, característica amorfa, ou seja, eu não consigo definir muito bem essa característica, né? E às vezes eu não consigo dizer se essa reação do periósteo é proveniente dele, que eu acredito que é, ou se também está envolvendo uma reação de mineralização de tecidos moles, devido à extensão e à gravidade desta lesão, tá? Vamos olhar ainda um pouco mais de perto, a gente consegue então perceber uma reação espiculada, tá vendo? Parece espículas na cortical aqui, ela se estende, não é uma lesão pequena, uma lesão que vai se estendendo sobre o osso. Aqui também eu tenho uma reação espiculada, aqui tendendo a uma região de reação de explosão solar, parece que houve uma explosão solar aqui, né? E dependendo da vez em outra posição eu vejo de uma outra maneira. Tá? Então, uma extensa reação do periósteo. Veja que o osso em si também tem um aspecto meio esclerótico, a reação à cavidade medular, né? Então tá um pouco mais branco também alguns focos. E principalmente na região de cavidade medular eu consigo perceber a lesão lítica, que me faz classificar então como uma lesão mista. Olha aqui, a lesão lítica eu consigo ver vários pontos radiolucentes, né? Entremeados, se estendendo pelo um osso bom e ruim, que a gente chama de aspecto ruído de traça. Notem que a diferenciação, esse é o osso teoricamente bom e aqui no fundo está o osso principalmente ruim. Veja que a extensão da lesão, a zona da transição da lesão é uma zona de transição larga. E para nós radiologistas, quando essa zona de transição ela não é muito bem definida, quanto mais extensa a zona de transição, a gente vai classificando como cruzinhas, como mais agressividade. Então tem vários aspectos para mim que indicam que é uma lesão agressiva. Né? Outra coisa é que a cortical se afina. Na outra projeção a gente talvez perceba que se há ou não mesmo a interrupção da cortical. A cortical é a porção mais rígida do osso. Se ela está quebrada, ou seja, se ela tem interrupção, quer dizer que é uma lesão destrutiva realmente importante, tá bom? Outra coisa que a gente vai olhar, a localização da lesão. Essa não é a localização típica de tumor, teoricamente é perto do joelho e longe do cotovelo, mas eu vejo muitos casos com lesão distal de tíbia, tá? Relacionados à neoplasia óssea, certo? Vamos diminuir um pouco a magnificação e vamos para a parte mais proximal desse osso, né? Vamos verificar, ó, veja que a gente fica na dúvida de até quanto ela está se estendendo aqui, tá? E a gente avalia a região cortical, tá bom? Focando ainda no membro acometido, na área acometida, a gente vê um extenso aumento de volume de tecidos moles, né, aqui, tanto na região mais caudal, né, quanto cranial. Né? E esse aumento vai, provavelmente relacionado também a edema, vai trazendo um edema também sobre a região aqui, sobre tarsos e metatarsos, superfície dorsal e ventral, tá? Notem que eu não consigo distinguir tão bem o linfonodo, a gente já vai voltar nele aqui,
Mas vamos ver então a articulação proximal. Na articulação proximal, a gente também tem um aumento da opacificação da gordura infrapatelar. Talvez, será que isso é externamente? Eu acredito que seja, porque o tendão está bem fino, o tendão patelar, mas será que também não tem uma lesão no interior dessa articulação? Aqui eu não vou conseguir ter certeza. Se você for bem detalhista, agora você vai perceber umas leves manchas, uma esclerose sutil na cavidade medular do fêmur distal também desse paciente, que eu acredito aqui, né, olha só, você vê um leve contraste que pode ser que seja um início aqui de formação de metástase óssea, né? Que tipo de outra doença faria isso? Se a gente não considerar nada relacionado à neoplasia, a gente pode pensar, por exemplo, na panosteite, mas não é o caso aqui, concorda, gente? Não tem nada a ver com esse paciente em si, tá? Deixa eu ver. Bom, vamos aos tecidos moles. Agora aqui eu vou ter que tentar melhorar um pouco o meu contraste para ver se eu consigo definir melhor. Eu não consigo definir tão bem, mas eu consigo mais ou menos, se você aqui eu marcar aqui, ó, a região do linfonodo poplíteo. Eu acredito que seja ele um pouco aumentado aqui e com uma leve perda de forma. Então, isso é muito relacionado à ultrassonografia, mas quando o linfonodo começa a ficar redondo em cães, né, perder a sua forma, a gente já começa a pensar também numa infiltração neoplásica aqui, tá bom? Então, vamos mudar a projeção agora? Vamos para a projeção crânio-caudal. Vamos centralizar a nossa lesão aqui. Olha lá. A gente observa que a cortical está mais fina, de novo aquela reação espiculada, aquela reação amorfa, próximo dos tecidos moles. A gente consegue ver um pouco melhor o aspecto roído de traça da cavidade medular da tíbia. Geralmente o tumor ele acomete o osso lateral aqui, que no caso da tíbia ele provavelmente está acometendo também a tíbia, mas nas literaturas mais antigas a gente falava assim, não atravessou a articulação, então bem provável que seja tumor, mas nas literaturas mais recentes, talvez até pela clareza que a radiologia digital nos dá, a gente percebe que alguns pacientes sim pode ter uma infiltração para o outro osso do processo neoplásico, tá? Isso é bem recente na literatura. Vamos olhar então o joelho, veja que o foco da lesão não é aqui, então a clareza do exame não está tão bonito nessa região e tem um aumento também de volume, que aparentemente é um volume externo extracapsular mesmo, que a gente já estava pensando nisso lá na lateral, né? Bom, era isso. Então, vamos resumir? Resumindo, a gente tem uma lesão mista, tanto produtiva quanto lítica. Tanto o aspecto produtivo quanto lítico da lesão me indica um processo mais agressivo, é isso que a gente diz no raio-x, né? É uma região, aí a gente vai considerar aqui o histórico clínico, a característica do paciente, a característica física do mesmo, aí a gente vai ter as probabilidades diferenciais de diagnóstico. Sem dúvida, eu acho que você já pensou nisso também, a primeira é a neoplasia, tá? A gente não consegue pelo raio-x dizer o tipo histológico da neoplasia, mas a gente consegue, provavelmente isso é por probabilidade de lesão e probabilidade de característica clínica é osteosarcoma. Mas o mais interessante seria fazer, então, uma biópsia óssea. É claro que alguns cirurgiões optam por fazer a ressecção do membro direto, né? Mas, amputação, mas isso vai depender de clínico para clínico. O que a gente vai colocar lá, que a maior probabilidade é que seja uma neoplasia óssea, é o nosso primeiro diferencial, o mais provável. Dentre as neoplasias óssea, talvez eu não colocaria isso no laudo, mas o osteosarcoma é a maior probabilidade, daí a gente tem algum outro tipo de sarcoma, fibro, né? Eu não acredito muito em condro, mas também seria um outro diferencial, algum sarcoma diferenciado. Acho que o osteosarcoma é o grande chunk. Independente de qual neoplasia a gente tem histologicamente falando, quando a gente vê esse tipo de lesão, o que a gente tem que fazer para o clínico, já de repente dar uma ligada se for um centro diagnóstico, é realizar, né, a projeção, o tórax já desse paciente. Ele já está na mesa, né? Então eu não vou entrar em detalhes no tórax, tá? Mas o tórax também a gente tem que ter um checklist. A pesquisa nesse paciente seria uma pesquisa de metástase. Sempre lembrando que a gente tem que avaliar da mesma forma que a gente avalia o membro, tá bom?
Professora, tem algum outro diferencial que eu preciso lembrar? Existem na literatura outros diferenciais que você precisa lembrar, tipo osteomielite fúngica. Ela não é muito comum no Brasil, a característica de lesão às vezes não é tão agressiva quanto essa, tá? Na verdade eu não conheço muito, acho que eu peguei na minha vida, até na minha vida, um caso de osteomielite fúngica que uma hora eu mostro pra vocês. Que mais? Outro diferencial para lesões agressivas, osteomielite bacteriana, mas também não tem nada a ver com a história desse paciente, não tem histórico de trauma externo, não tem histórico de fratura, então não acredito que seja osteomielite bacteriana aqui também, tá? Então acabamos centralizando mesmo no diagnóstico de neoplasia óssea, ok? Bom, que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e eu quero muito fazer mais vídeos e vou estar fazendo, vou estar ensinando tanto o que eu sei de radiologia e de ultrassom para vocês, tá bom? Beijocas, até breve!